o que eu digo. Repita o que eu digo agora. Aí todo mundo repete. Eu vou decretar nessa noite. Aí eu recebo. Aí todo mundo recebe, né? Mas se falar uma coisa que não é boa, ninguém quer receber, não. Aí você vai ficar rico, recebo. Você vai arrumar uma noiva bonita, tal e tal, recebo. Um noivo, recebo. Você vai servir a Deus aqui na igreja. Vocês vão chegar mais cedo nos cultos, não recebo. Você vai começar a estudar a Escritura. Você que não está lendo a Bíblia, vai começar a partir de hoje à noite, ler a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, 39 livros do Antigo, 27 do Novo. Você vai fazer isso, não recebo. Você deve fazer isso, irmão. Não, mas eu não recebo. Eu decreto, mas esse decreto não é bom. Eu não recebo. Porque os crentes estão mal acostumados em não ter doutrina. Os crentes são subjetivos hoje. A fé não é subjetiva, é objetiva. Nós estamos mal acostumados, irmãos. Se alguém está fazendo algo na igreja, nós criticamos. E também não fazemos nada. Parece a história daquele presidente não, alguém que queria se candidatar a presidente ou alguma coisa aí, e fizeram as propagandas dele, aí disse que ele nunca fez nada e nem vai fazer. E tem gente na igreja que é assim, nunca fez nada e nem vai fazer, mas também só atrapalha, não contribui em nada, não se envolve em nada, não quer saber de nada. Mas por que isso? Será que você já parou para pensar? Eu nasci de novo. Tem uma música aí, muito conhecida, né? Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. E eu quero ser, sou mais que vencedor. Todo mundo se alegra com essa parte, né? Você é mais que vencedor. Eu decreto nessa noite, você vai vencer o dia a dia. Você vai vencer o seu vizinho que está encrencando com você. Você vai vencer a crise. Talvez o cara comprou sem poder comprar. Como é que ele vai pagar? Pediu emprestado sem ter como pagar. Vive uma vida medíocre. É um enganador. Como é vencedor? Vencedor? A Bíblia nunca vai dar respaldo para essas coisas, irmãos. Mas a questão é que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Sempre a Bíblia nos dá uma diretriz correta, para que nós não venhamos criar essas coisinhas que ultimamente, nos últimos séculos, os cristãos, entre aspas, têm criado. Muitos têm caído no erro onde Satanás sorri, se alegra. Mas, meus irmãos, a obra do Espírito Santo na regeneração de almas precisa ser estudada e claramente compreendida pelos pregadores do Evangelho e por todos aqueles a quem a palavra de Deus é pregada. É pelos verdadeiros pregadores do Evangelho que o Espírito Santo regenera as pessoas. Um exemplo clássico disso é lá em Atos 26, quando Paulo está diante de Agripa. Ele dá um testemunho lá, e vamos dar uma olhada lá no verso 16 e 18, em Atos. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Atos 26, versículo 16. Está testemunhando sobre a vida dele mesmo, mas ele está aqui ele está pregando a Cristo, e ele está falando do acontecimento da vida dele. E observe que ele diz o que o próprio Senhor Jesus, que perguntou a ele
Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vai ter aquele diálogo: eu sou a Jesus a quem tu persegues. E no verso 16, observa qual é a ordenança aqui: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Aqui é Jesus falando a Paulo, no caminho a Damasco. Levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz da potestade, observem bem, da potestade de Satanás para Deus. Observem aqui os contrastes: a fim de que recebam eles, olha lá, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quem é que está dizendo isso? Paulo, testificando de quem? De Jesus. De onde veio a salvação? De cima. Poder de Deus pegou Paulo ali, derrubou do cavalo naquela estrada que ele ia a Damasco, e Paulo agora com os olhos mesmo fechados ouve Jesus falar a ele. Ele fica 3 dias cego, mas ele é trabalhado pelo Espírito Santo. Ele vai exatamente para o lugar chamado Rua Direita, na casa de um homem chamado Ananias, e ele segue desde o momento dessa queda em obediência e convicção que o Deus que está falando com ele é o Criador dos céus e da terra, é aquele que faz o homem nova criatura. Ele não questiona, ele apenas pergunta: quem és, Senhor? Essa foi a única pergunta de Paulo. Levanta-te, vai fazer o que eu constituí você para fazer. Você é eleito para isso. E agora você vai caminhar e vai ouvir a minha voz e submeter a minha autoridade, e o meu Espírito habitará em você e vai te conduzir para onde quer que você vá. Prega a palavra, então você vai testemunhar de mim. E observe que o Espírito Santo regenerava as pessoas por meio da pregação, não somente de Paulo, mas dos apóstolos e dos discípulos de Cristo. Então havia ali algo notório, e algo que é interessante é que a regeneração, você nunca vê alguém falando sobre isso na prática, dizendo: olha, eu vi que fulano foi regenerado. É mais fácil você dizer: eu vi fulano levantando a mão, então ele é crente. Eu vi fulano me dando a paz do Senhor, então ele é crente. Não. Eu vi fulano com um terno e uma gravata, com a Bíblia na mão, então ele é crente. Não. Não tem nada a ver, irmãos. Nós temos que ter cuidado para não cair nos erros e confundir essa questão de ser transformado por Deus mediante o seu Espírito, algo interior, e que depois você vai externar isso, né, de maneira prática, mas com piedade, com zelo, com cuidado, com dignidade. Mas isso não tem nada a ver com o tipo, o estilo de roupa que eu estou vestindo. Claro, eu não vou me vestir de qualquer jeito. Mesmo uma mulher deve ter cuidado, e a Escritura deixa bem claro que a mulher deve saber se vestir. A questão não é a vestimenta, não são os utensílios, não é a maneira que eu falo, não é a minha linguagem, não é a forma que eu cumprimento as pessoas, mas é que a questão maior que tudo isso, irmãos, é se eu nasci de novo, é se eu sou um homem nascido
de Deus. E geralmente, se você perguntar para qualquer um lá fora que esteja aqui dentro, qualquer um, você é nascido de novo? Sou. Claro. Quem é que tem coragem de dizer que não é nascido de novo? Né? Quem é que vai dizer no meio dos irmãos, né, que está há tanto tempo: ah, não, irmão, eu acho que eu não sou. Eu não sou nascido de novo. Tem uma coisa que é particular nossa, mas Deus sabe. Cada um que aqui se encontra, Deus sabe o que você está pensando nesse exato momento que eu estou falando. Deus sabe exatamente o que você está fazendo aqui. Deus sabe exatamente quais os seus cálculos aí. Deus sabe qual é a sua intenção. Deus sabe o que você planeja. Deus sabe como você está tentando driblá-lo para não reconhecer seu estado de pecado diante dele, e assim estar diante do Senhor, como Cristo nos ensina: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Se nós caminhamos numa trajetória de vida que não agrada a Deus, o reino dos céus está nos assistindo. Se nós estamos vivendo um padrão que não é um padrão que a Bíblia ensina, o reino dos céus está nos assistindo, e o dono dele está de olho em nós. E como nós podemos driblar o dono dos céus e da terra, o dono da vida? Isso é impossível, irmãos. Por isso o apóstolo Pedro, ele diz que esse Deus é bendito, porque por meio da sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, e essa esperança está na pessoa de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Observem outra coisa interessante: todos aqueles que pregam o Evangelho precisam conhecer totalmente a regeneração, para que possam, com Deus e o seu Espírito, trazer almas ao novo nascimento, como o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e os demais, Tiago, João, Mateus e todos os discípulos de Cristo, e todo o grande povo de Deus na história, pregaram o Evangelho, caminharam com Deus, falando de Cristo, e houve regeneração, que é o novo nascimento. Observem que é também dever de todos os que ouvem a palavra de Deus estudar e entender a questão da regeneração. Lá em 2 Coríntios, apóstolo Paulo escreve, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 5. Três não, é 3. Perdão. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Então nós precisamos entender que a regeneração é algo importantíssimo. Portanto, a regeneração, conforme a Bíblia, ela ocorre por meio da água e do Espírito.
E é o diálogo clássico de João capítulo 3, onde Nicodemos, um doutor da lei, procura Jesus à noite e ele pergunta: grande mestre, ele diz, por que me chamas grande? Só há um grande, só há um que é bom, só há um que é misericordioso, e é Deus. Aí observem que dentro daquele diálogo surge um diálogo importante sobre o novo nascimento. Como ser salvo? Como ser salvo? E Jesus vai deixar bem claro para ele que ele, por ser mestre, não tem entendimento daquilo que ele está dizendo, porque Jesus diz para Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, observe a ação do Espírito. O Espírito Santo faz a obra de regeneração na alma do homem, da qual a água é o sinal exterior. Este símbolo externo é um solene compromisso e o selo do pacto que até então lhe vinha sendo anunciado por João Batista. A água pode ser também significar em alguns momentos o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, que lava, que limpa. Então a ideia daquela lavagem do Antigo Testamento lá no templo é um apontamento para o que o Espírito Santo iria fazer definitivamente na igreja no primeiro século ali, quando foi derramado sobre a igreja. É importante saber que tem três coisas sobre a palavra regeneração, ou esse ato de regeneração do novo nascimento, que nós precisamos saber. João nos fala que todos aqueles que recebem a Cristo só fizeram por ter nascido de Deus. E ele deixa isso bem claro lá no capítulo 1. João capítulo 1, versos de número 12 e 13. Ele diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observem que sempre Deus está sendo aqui o agente principal. Sempre Ele é o operador, ou aquele que opera a salvação no interior da alma do homem. Se não for Deus, não há um outro meio para isso. Uma outra coisa interessante é que a regeneração, ou o novo nascimento, não tem nada a ver com hereditariedade, nem é a vontade do homem, né, que pode produzir um novo nascimento. Eu sou um pastor, eu sou um crente, então isso significa que os meus filhos também são crentes e são eleitos. Não. Eu não posso tomar esse atributo de Deus para mim, em tentar salvar a minha família quanto a essa questão da regeneração. Eu posso instruí-los, eu posso orar por eles, interceder, educá-los na palavra, criar a ideia de educá-los na palavra, ou fazer com que eles cresçam em graça e conhecimento de Cristo. Isso eu posso, mas regenerá-los, dar essa transformação interior, que é o maior milagre e que nós não atentamos para isso, só Deus pode fazer. Porque para muita gente hoje busca-se os dons, dom de cura, dom de línguas, dom daquilo, vários dons, mas ninguém atenta para o dom da salvação. Alguém ser regenerado, transformado. Uma outra coisa é que a obra como um todo é atribuída tão somente a Deus. Toda a obra de novo nascimento, regeneração, é atribuída somente a Deus, como lá em João capítulo 3, verso de número 6. O que é nascido da carne é carne, diz Jesus, e o que é nascido do Espírito
é espírito. Então nós temos que ter esses cuidados. Mas como essa epístola começa com a ação de graças a Deus, ou atribuindo bênçãos, louvores e glórias a Ele, aqui no verso 3, devemos sim, meus irmãos, ser gratos a Deus e bendizer o seu nome, porque Ele nos criou. A ideia de nascer de novo é a ideia de criar novamente. Nós fomos criados novamente. É algo espiritual, é algo no interior do homem. Então observem que os eleitos de Deus, eles não eram regenerados de uma maneira de uma maneira no Velho Testamento e de outra maneira no Novo Testamento. Da mesma forma que Deus salvava no Antigo, Ele salvava no Novo e Ele salva hoje. Não tem uma maneira de salvação no Antigo e uma outra maneira de salvação no Novo. Sempre é esse trabalhar no ser humano, dentro da nossa alma, que é a ideia de queda. A queda, ela veio por meio de um homem, e a questão de nascer de novo é uma expressão usada por Jesus, ou seja, eu vou criar nova criação, ter uma nova criação. Então essa ideia de nascer de novo, ser regenerado, é a ideia que lá no Éden se perdeu, né? O primeiro homem que foi criado, que foi separado para ter comunhão, para glorificar a Deus, e o pecado o afastou de Deus. E o que aconteceu? Então a partir dali vem Gênesis 3,15 apontando para a semente da mulher que viria para exatamente nos redimir desse pecado, desse ato que é uma afronta completa a Deus, e que trouxe trevas a nós, e que nos deixou com a mente entenebrecida, para não ver, para não ouvir, para não sentir, como um defunto dentro de um caixão. Você fala com o defunto? Quem falou já aqui com o defunto? Eu nunca falei. Ele não vai responder, né, irmãos? Tem gente que fica: fulano, não faz isso, hein? Eu não aceito. E o defunto está lá. Da mesma forma, éramos nós quando não tínhamos a Cristo. Nós não ouvíamos, nós não sentíamos, nós não tínhamos entendimento. Vocês estão entendendo? Então a regeneração, ela opera na nossa alma, no nosso espírito, algo que o homem não pode produzir, algo que ninguém pode produzir, somente a ação do Espírito de Deus, e isso vem de cima para baixo. Sempre é Deus em nós. Aqueles que foram milagrosamente convertidos, como Paulo, ou que em suas conversões lhe foram concedidos dons miraculosos, como muitos dos cristãos primitivos, não foram regenerados de um modo diferente de nós mesmos, que também temos recebido esta graça e privilégio. Observe que tem pessoas que foram regeneradas, como Paulo, Pedro e outros mais, e que eles também receberam dons especiais, dom de cura, dom da pregação, dom de ensinamento, o dom de expulsão de demônios. Eles tinham poder e autoridade de Deus. E isso não quer dizer, se eu não tenho esse dom de fazer tal coisa, não significa também que eles são melhores ou maiores. Não, a salvação é igual para todos. Todos nós, por adoção, nos tornamos filhos de Deus. Mas a regeneração, ela é um dom miraculoso. Os dons miraculosos do Espírito Santo nada tinham a ver com a sua obra de regeneração. Não eram a comprovação de que alguém havia sido regenerado. Então observem que Saul, ele suicidou-se no final da vida dele, com ódio de Deus. E Saul foi o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Saul foi um homem que também profetizou, e ele foi um homem que até prosperou em suas guerras, mas ele não era regenerado. Por isso, no momento em que Deus o cobrou e Deus apertou com ele, ele correu para Pitonisa, ele correu para outros lugares, e de queda em queda
ele foi para a morte. Suicidou-se. Isso é interessante, porque os atos de Saul não eram comprovação que ele era crente. Muitos do que possuíram dons miraculosos jamais foram regenerados. Outros que foram regenerados jamais possuíram dons miraculosos. Não confunda as coisas. Ser regenerado é uma coisa, ter dons do Espírito Santo é outra coisa. Ser regenerado significa que eu vou caminhar em obediência à palavra de Deus. Ser regenerado significa que eu respondo ao chamado de Deus, que eu amo a Deus, coisa que eu não amava. Ser regenerado significa que a minha estrutura afetiva, a quem eu amo, porque eu amo, como eu amo, agora eu entendo isso. A minha estrutura afetiva está centrada na pessoa de Deus. Ser regenerado significa que a minha estrutura fiduciais, ou seja, em quem eu confio, por que eu confio, de que forma eu confio, eu agora entendo isso. E eu sei que as minhas estruturas fiduciais estão na pessoa de Deus, porque Ele fez em mim tal coisa, Ele faz em nós essa ação miraculosa ou poderosa, algo que o homem tenta e não pode fazer. Então, devemos evitar alguns erros sobre essa questão. Nós fomos salvos, regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus.